E aí, pessoal? Ó, tenho certeza que, assim como eu, muitos cidadãos brasileiros ficaram bastante indignados com o adiamento do STF aí para julgar o habeas corpus do Lula, né? Para decidir se o Lula, que está condenado já em segunda instância, vai ser preso ou não vai ser preso, né? Mas para mim, para ser sincero, o que mais me deixa preocupado aqui não é nem o adiamento em si, e sim é a constatação do poder, do enorme poder que o STF e o Judiciário de maneira geral, desse poder enorme que o Judiciário vem concentrando aqui no Brasil. Parece que todas as decisões cruciais da nossa democracia, exceto as eleições, mas também de certa forma as eleições, passa por uma decisão de juízes. E, em alguns casos passa pelo STF, que está cada vez tomando decisões mais importantes sobre a vida pública brasileira. Esse do Lula é um deles, né? Você tinha um STF que tinha um entendimento de que sim, depois da segunda instância, o condenado tem que ser preso, esse é o entendimento que eles tiveram, talvez indo contra a Constituição, mas porque estavam atendendo um clamor por justiça da sociedade, supostamente, e que agora talvez mudem. E o Brasil fica à mercê disso, esperando isso, né? E muitas decisões do Brasil parecem ser assim. O STF está arrogando para si prerrogativas que seriam dos outros poderes da democracia brasileira, né? O STF, por exemplo, definiu que a Dilma, que recebeu o impeachment, não perdeu seus direitos políticos. Ora, na legislação dizia que se receber o impeachment, perde também os direitos políticos, mas, de novo, nossos ministros decidiram que não, resolveram fazer diferente. Ou seja, não estão como deveria ser, né? O STF serve, tem uma função essencial, que é dizer se algo está de acordo ou não está de acordo com a Constituição. É um papel primordialmente negativo, mas essencial, você precisa disso. Só que não, eles estão arrogando para si um papel positivo, de definir os rumos do país. Às vezes usurpando até o legislativo, né? Você teve o STF definindo, por exemplo, sobre aborto dos anencéfalos, sobre uniões civis homossexuais. E veja, são duas questões, duas decisões com as quais eu concordo. Acho que foram na direção correta. Mas não cabia ao STF tomar esse tipo de decisão, né? Porque é fácil estar do lado deles quando a gente concorda, né? Mas e quando eles tomarem uma decisão da qual a gente discorda? E aí, qual que é a nossa defesa contra isso? Não existe defesa nenhuma com relação ao povo, porque eles não são eleitos pelo povo, né? Diferente do executivo e do legislativo, a gente não elege nossos ministros e nossos juízes de maneira geral, tá? Então a gente está na mão deles. Teve um caso que eu discordei, da vaquejada, por exemplo. Tentaram proibir a vaquejada no Brasil, ou seja, o STF, não com base na Constituição, mas com base em entendimentos do bem social, do valores, sei lá o quê, definindo que a nossa cultura não pode fazer certo uso dos animais, enfim. Discordo radicalmente da decisão deles e o que a gente pode fazer a respeito? Nada, né? A gente vê isso de maneira geral, assim, com o judiciário também, né? Você tem o judiciário definindo quem pode, determinando quem pode ou não pode ser ministro, como foi o caso da tentativa do Temer de nomear a ministra do Trabalho, que acabou não indo para frente, da Cristiane Brasil, porque o juiz decidiu que não. Juiz que fecha o WhatsApp, né, a seu bel prazer, porque acha que está interferindo em legislação para a população inteira, fecha um serviço muito importante, inclusive de importância profissional para grande parte da população, ao bel prazer de um juiz de primeira instância. Então, poder total na mão deles. A gente tem a justiça definindo quem pode e quem não pode ser candidato em eleições brasileiras, né? Graças à lei da ficha limpa, que é uma lei sim bem intencionada, mas que teve esse efeito, judicializou todas as campanhas do Brasil. Então são processos e mais processos na justiça a cada ciclo eleitoral, tentando tirar um candidato fora, e os juízes, no final das contas, definem quem pode ou quem não pode, né? De forma totalmente politizada. E você tem a justiça impedindo que governantes eleitos governem efetivamente a sociedade, tá? Então, a cada passo que um prefeito, por exemplo, dá, você tem a dobradinha ali, Ministério Público e Judiciário, na cola dele, tem processando por desafeto político, sabe-se lá o quê, cada passo que o prefeito dá. A gente viu isso em São Paulo, a minha cidade, por exemplo. Você teve o prefeito Fernando Haddad, anos atrás, que tentou baixar a velocidade das marginais. Isso caiu na mão de um juiz para, em última análise, decidir se o prefeito poderia ou não ter feito aquela mudança de velocidade numa via. Sabe, a que ponto chegamos? E depois o sucessor dele, o Dória, quando foi aumentar a velocidade dessa avenida, também das marginais, também novamente, daí o Ministério Público entrou contra ele porque não queria deixar que aquilo acontecesse, sabe? São poderes não eleitos, o poder judiciário não eleito,
tendo decisões cruciais acerca do que é o governo de uma cidade, tá? Processos assim, de mão cheia por improbidade administrativa, cada vez mais rigorosos a cada passo que um prefeito, que um governador dá, que realmente podem impossibilitar o exercício do poder eleito no Brasil, sendo trocado por um poder não eleito. Tá? Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque isso está politizando a nossa justiça. Os nossos juízes, e em especial, daí voltando, o STF, os ministros do STF, estão cada vez mais um órgão político e que define com relação, os rumos do Brasil com base no que eles consideram ser o bem ou não do Brasil, né? Como o ministro Barroso disse num artigo sério para a Folha de São Paulo que ele fez, mas revelando que, olha, o STF não está mais só preocupado em fazer seguir ou não fazer seguir a legislação, a Constituição, tá? Eles têm certas ideias sobre o que é o bem do país, sobre quais são os valores mais altos, até serem uma vanguarda intelectual e moral do país em momentos cruciais. E a gente vê que esses momentos são cada vez mais comuns, né? De forma que não exista mais uma eleição para presidente agora em que a gente não olhe em primeiro lugar para o STF, para saber até quem vai ser ou não vai ser candidato. Tá? É uma situação bastante difícil, né? Para mim o problema começa em coisas simples. Tá? Hoje em dia a gente filma, né? O STF, os ministros viram verdadeiras estrelas de TV, dando suas opiniões, fazendo seus discursos, no fundo, para a população, para as massas. Um órgão totalmente politizado. O erro começa aí, né? Não tinha nada que está filmando isso. Tá? O ministro do Supremo, que assim é essencial, não pensem que eu estou contra o judiciário aqui, tá? Mas que tem uma função essencial, tá? Tem uma função essencial, mas não é uma função midiática, política. Tá? Portanto, não deveria estar no foco do spotlight, né? Das câmeras. Não. Deveria estar fazendo ela de uma forma mais técnica e menos politizada. Né? Mas se você filma eles e transmite em rede nacional, se o julgamento que vai julgar o Lula vira o programa de TV da semana da população brasileira, é óbvio que o juiz ou que o ministro vai se tornar também aí um ator político, né? E decidir, será que eu quero jogar para a opinião pública aqui? Essa tentação está sempre muito forte. E a gente está numa cultura perigosa, radicalmente antipolítica, que diz, não, olha, o executivo, o legislativo são o lixo, são uma corja corrupta, a gente tem que limpar ela. E o judiciário são os nossos paladinos, os nossos santos, aqueles que vão limpar tudo. Isso é falso, isso é falso. Não pense que o judiciário tem pessoas muito mais honestas do que o resto da nossa política ou do que o resto da nossa sociedade de maneira geral. Não existe grupos santos aí. Tá? O judiciário também, né, concentra privilégios, concentra um poder enorme. E daí cadê os ministros do Supremo para definir, por exemplo, sobre o auxílio moradia do juiz? Né? E cada vez mais privilégios que a classe tem. E tem muitos. Né? E quem nos protege contra eles? Ninguém, porque eles decidem a respeito dos próprios privilégios mesmo. Tá? Então a gente vive essa situação muito complicada, essa situação em que o STF é um órgão político, em que o judiciário define quase que tudo na nossa vida pública e a gente não tem defesa contra eles. Olha que absurdo. A escalação dos 11 ministros do STF, cada vez mais, cada brasileiro tem na ponta da língua. Né? A gente sabe, no passado não era assim, mas hoje em dia a gente acompanha pela mídia, a gente pesa a cabeça e as opiniões de cada um dos ministros do STF. Né? E, portanto, temos a escalação desta seleção campeã nacional aí na ponta da língua. Né? Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Barroso, Gilmar Mendes, Fux, Fachin, Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes. Tá vendo aí, né? Temos a seleção, nossa seleção campeã do STF aí, campeã de audiência, na ponta da língua. E a nossa seleção de futebol? Quem são os nossos 11, né? Neymar, Gabriel Jesus, Smiley,